Olá, a paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Estaremos começando mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando esse primeiro trimestre o livro de Jó, a soberania de Deus e as adversidades humanas. Quero te convidar nessa hora para juntos estarmos fazendo mais um estudo, a lição número 8, a oitava lição. Essa lição tem como título a intercessão pelos outros. O texto base é Jó 42, versículos 7 a 10. Estaremos fazendo agora a leitura do texto proposto pelo autor da revista e nós, desde já, somos gratos ao nosso querido irmão Elton, o pastor Elton, que nos presenteou com estas lições. Elton dos Santos Pinto, o pastor, né? E também agradecer aos amados irmãos que sempre estão aqui conosco, nos prestigiando. E quero agora fazer a leitura do texto, né? Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Eliafaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo orará por vós, porque deveras ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com meu servo Jó. Então foram Eliafaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofá, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quantos dantes possuía. Então, irmãos, que estaremos orando a Deus agora, nesta hora, para que o Senhor nos auxilie, nos ajude, na verdade, nos abra o entendimento para a sua palavra. Quero orar por você e por mim também. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de debruçar, ó Deus, sobre a tua palavra, sobre o estudo dessa semana, que o Senhor possa estar nos iluminando, trazendo, Senhor, elucidade, ó Deus, diante da tua palavra e tudo que ela nos tem proporcionado, as maravilhas através do que o Senhor tem ensinado através desse estudo do livro de Jó. Abençoa, Senhor, abençoa os ouvintes, os nossos inscritos, a todos os amados irmãos, e que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles, ó Deus, tomando na graça, na bondade do nosso Senhor Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual nós cremos e professamos nossa fé nele, ó Deus, por tudo que ele fez por nós e tem feito, Senhor, e há de fazer. Por isso, Deus, entregamos este estudo, este canal nas tuas mãos, para que se fortaleça cada dia na tua graça, na tua bondade, na tua beleza, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer esse estudo, nos dê sabedoria e entendimento na tua palavra, para que possamos crescer no conhecimento e na graça, de acordo com a sua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, eu quero agradecer para todos sempre. Amém. Irmãos, nós estamos aqui com esse estudo, a intercessão pelos outros. E tem esse estudo, a intercessão, além de restaurar relacionamento.
esse é o objetivo. E nós aprenderemos que a intercessão, além de restaurar relacionamento, pode liberar perdão e bênção, tanto para quem ora quanto para quem é alvo da oração. Jesus foi o maior exemplo de oração. Lá no texto, lá no Novo Testamento, ele fala que ele passou a noite orando. E depois ele fez o chamado dos seus discípulos, né? A convocação dos seus discípulos para que fosse também pregar juntamente com ele. A repreensão de Deus aos amigos de Jó traz à tona a verdade essencial sobre o caráter do Senhor. Os irmãos, nota que Deus aqui, ele faz uma menção de Jó e dos seus amigos, porque os seus amigos não falaram bem conforme a bondade de Deus, conforme o mistério de Deus, né? E ele pediu, né, mandou que esses homens, Bildade, Eliafaz, Bildade, Sofá, fosse a Jó para que ele orasse e intercedesse. Então, Jó aqui foi um intercessor, um sacerdote, para que ele intercedesse por esses seus amigos e Deus não trouxesse mal sobre ele. E Deus diz assim, e o Senhor disse a Jó, acabando, o Senhor disse a Jó aquelas palavras, e o Senhor disse a Eliafaz, o tenamita, a minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então, Deus faz uma advertência a esses amigos de Jó, né? Ele não apenas permite a correção e a disciplina, mas também exige a verdade sobre sua natureza seja mantida. Em boa parte do livro, Eliafaz, Bildade e Zofar apresentaram uma teologia distorcida e incompleta na qual o sofrimento era visto como consequência direta e exclusiva do pecado, o que não era o caso de Jó, né? Jó não estava passando aquelas provações por causa do pecado dele, mas sim pela circunstância, pelas provações, pelo ensinamento que Deus nos trouxe, né? Que mesmo em meia luta, nós possamos ser os verdadeiros adoradores, adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa visão reducionista, além de errada, ignorava a soberania e a sabedoria de Deus. Então, naquele caso, a soberania, a vontade suprema de Deus prevalecia sobre qualquer circunstância, que muitas vezes permite o sofrimento para o propósito além do nosso entendimento imediato, né? Então, muitas das vezes sofremos algumas intempéries não por causa de pecado, mas porque Deus também quer trabalhar o nosso ego, nossa maneira de ver, né? Assim, quando Deus corrige os amigos de Jó, ele não apenas defende a integridade desse servo, mas também reafirma a importância de falar corretamente sobre a sua pessoa e os seus propósitos, né? Então, essa foi a correção de Deus. Essa repreensão é teologicamente significativa, porque demonstra que Deus não se agrada de julgamento precipitado. Então, muitas das vezes fazemos julgamento precipitado, ou de interpretações humanas limitadas. Deus está muito além da nossa capacidade de entender Ele, né? Sobre o seu agir, a presunção dos amigos de Jó é condenada, porque eles falaram com arrogância e falta de compaixão, né? Quando eles levavam aquelas mensagens que Jó estava sendo negando, né? E praticamente acusando Jó que Jó tinha cometido algum erro, eles não tiveram compaixão, acreditando defender a justiça divina.
Contudo, as suas palavras não refletiam a verdade de Deus, revelando que a teologia sem misericórdia e discernimento pode ser uma ferramenta de opressão em vez de redenção. Então, nosso Deus é um Deus misericordioso, compassivo, longânimo, né? E muitas das vezes não entendemos as situações. Esse episódio lembra que falar sobre Deus exige reverência, né? Humildade e um profundo compromisso com a verdade, evitando o risco de atribuir a ele algo que não disse ou fez. Hoje muitas pessoas não meditam nas palavras quando estão ministrando a palavra de Deus e agem sem discernimento, sem levar em conta o que Deus realmente pensa sobre nós ou como Ele age na nossa vida. Além disso, a instrução de Deus para que os amigos de Jó oferecessem sacrifício é para que ele intercedesse pelos demais e revela algo crucial. A correção divina não busca apenas punir, mas restaurar. Então, quando Deus estabelece ali que Jó interceda, né, através daquela repreensão que ele fez com os amigos, é para que fosse restaurado a saúde espiritual deles, e não só deles, mas também de Jó. Lembre, irmãos, que aqui no início aqui do que traz assim, que libera perdão e bênção tanto para quem ora quanto para quem recebe a oração. A oração é a bênção de Deus, né? É através da oração que conseguimos as vitórias, desbaratamos as lutas. A oração é uma ferramenta poderosa e muitas das vezes é esquecida. É uma munição poderosa para combater todo ardis inflamados que opera nas regiões celestiais. Se nós, como servos de Deus, pessoas, entendesse que a oração derruba barreira, nós oraríamos mais, né? O próprio Jesus disse que a casa dele seria chamada casa de oração. Muitas das vezes fazemos tantas coisas na casa de Deus, mas oramos pouco. Buscamos a casa de Deus para orar muito menos, né? Então a oração é a maior arma poderosa que nós temos. Nem a bomba atômica, nem a hidrogênio, né? E nada disso pode se comparar à oração do justo, porque a oração do justo tem muitos em seus efeitos. Deus não somente repreende os amigos, mas também conduz a uma oportunidade de arrependimento. Olha só, ele não só repreende, mas faz com que essas pessoas venham a arrepender e trazer reconciliação por meio da intercessão de Jó. O objetivo maior não é de punir, mas sim de reconciliar, de interceder. Esse fato aponta para a centralidade da intercessão na obra de Deus. Como nós temos sido falhos e negligentes diante da obra do Senhor, quando não oramos, quando não intercedemos, tantas coisas nós poderíamos evitar. A nossa sociedade está doente porque a igreja tem parado de orar. Ora muito pouco, ora quase nada. Se nós tivéssemos um grupo forte de oração, intercedendo 24 horas por dia, nossa nação não estaria nesse ponto que nós encontramos agora. Porque Deus é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro convirge tudo no centro em Jesus, né? Ele restaura relacionamento, cura feridas, concede perdão. Assim, a repreensão de Deus é mais do que uma disciplina, né? É um convite à redenção e à demonstração que, mesmo em meio a equívocos humanos, a graça divina ainda se faz presente. Através da oração, nós sentimos realmente o poder de Deus agindo no coração do homem e transformando. Nesse minuto, irmão, nós vemos como São Paulo, algumas atitudes até de igrejas, né? Até da Cristolândia,
tem mudado a vida daquelas pessoas que usam entorpecente, né? Que são o crack, né? Mas a igreja, ela tem orado, tem buscado trazer alívio para aquelas pessoas que estão sofrendo através do vício das drogas, né? E somente através de um grupo forte de oração, a igreja unida para quebrar a barreira. Nós estamos vendo lá como tem sido o efeito benéfico, né, para aquelas pessoas que têm saído desse mundo, né, violento porque destrói as pessoas, destrói família, destrói relacionamento, mas a igreja se colocou ali como um grupo de interceder pela essas vítimas, né? E temos que orar mais, buscar mais, né? A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo nome dele, se humilhar e buscar, né, e se converter dos seus maus caminhos, ele viria sobre a nossa terra, a terra que ora, a terra que busca, a nação que busca ao Deus Todo-Poderoso que criou todos nós, né? Nesse tópico, irmão, a repreensão de Deus aos amigos de Jó, 42, 7 e 8, né? É o versículo que diz aqui: e sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o tenamita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, eu oferecei holocausto por vós, e o meu servo orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu cure, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Que bênção, né, irmãos? Que Jó, ele usou palavras sábias para falar de um Deus todo-poderoso, né? E agora Deus traz esse ajuste para os amigos de Jó, que não falaram corretamente sobre o propósito de Deus, né? A soberania de Deus, e agora Deus está cobrando deles e que eles ofereçam esse sacrifício para que Jó ore e cure eles, né? Lembrando, irmãos, que quando Abraão teve lá no rei, e eles queriam dormir com a esposa de Abraão, e Deus puniu, né, eles através de uma enfermidade lá no Egito, né? E depois eles descobriram que era a irmã, e Abraão orou por eles, se sarou, e as esposas ficaram férteis, né? A oração é poderosa, a oração do justo, né? Devemos orar pelas autoridades constituídas. A nossa cidade, nosso estado, nosso país, se nós, ao invés de murmurarmos, colocarmos Deus no centro dessa nação, Deus fará maravilhas, irmãos. Como ele disse para Marta, né? Se creres, verá a glória de Deus, né? Após lermos os versículos, é possível entender que o assunto permanece de acordo com o registro do verso 6. Uma impressão completamente equivocada teria sido transmitida. Jó estava sobrecarregado com a convicção de que sua culpa, né? Eles tinham. E se nada fosse dito aos seus amigos, a impressão seria de que ele estava totalmente errado. Era importante, desse modo, de fato essencial ao objetivo do livro, que o julgamento divino fosse pronunciado sobre a conduta dos seus 3 amigos. Então aqui, se continuasse naquele propósito, Jó entenderia que ele era realmente culpado. Mas afinal, Deus provou, né, através de Jó, e pela humildade que Jó teve de reconhecer o domínio completo de Deus sobre as ações desse mundo, né? Tudo está no controle de Deus. Deus fez e foi testemunha do próprio Jó, e ele diz assim: o que era reto,
o meu servo Jó. Então, irmãos, que maravilha. Afinal, os amigos de Jó passaram grande parte da narrativa tentando explicar o sofrimento dele com conselhos equivocados e conclusões erradas sobre Deus, né? Muitas das vezes nós fazemos isso também, com conclusões equivocadas, errôneas, e tentamos explicar coisas que não são explicáveis, né? Eles acusaram Jó injustamente e afirmaram que ele sofria por causa de pecados ocultos. Olha só, né? Não tinha nada a ver, né, com pecados ocultos, mas eles achavam que Jó estava passando aquelas provações como castigo, né? E Deus estava castigando ele pelo pecado ocultos não revelado. Contudo, vemos que Deus os repreende por falarem o que não era correto a respeito dele. Diferente dele, Jó manteve sua integridade e sua fé, ainda que questionasse o motivo do seu sofrimento. Essa repreensão mostra que Deus valoriza a verdade, a justiça. O que falar sobre ele de maneira errada pode ter consequências. Muitas vezes em nossas caminhadas podemos ser tentados a julgar os outros erroneamente. Aqui é outro ensino, né, irmão? Não devemos julgar as pessoas. Por isso que Jesus mesmo ele falou, não julgueis, para que não sejais julgados, né? Assim como os amigos de Jó fizeram, porém, é importante lembrar que a sabedoria verdadeira vem de Deus. E a nossa palavra precisa refletir sua verdade e graça, né? Então Deus traz a sua justiça através da sua verdade, da sua palavra, né? Que é verdade pura, né? Deus instrui que esses amigos ofereçam sacrifício e que Jó ore por eles, evidenciando que a intercessão tem um papel fundamental na restauração de relacionamentos rompidos. Então, irmão, as barreiras dos relacionamentos, pessoas que estão em conflitos, né? Pessoas que fizeram inimizades ao longo do tempo, a oração é um meio que nós temos de falar com Deus aonde nós erramos e como devemos nos comportar diante de Deus. A correção de Deus não é apenas uma condenação, mas um convite para a reconciliação e cura espiritual. Então, através da oração, nós podemos ter a cura da alma, do espírito, porque com a reconciliação que nós temos através da oração, e Deus trata e cura as pessoas, né? Então, a repreensão de Deus aos amigos de Jó foram necessárias, porque para que Jó não sentisse o peso que a carga negativa que tentaram jogar em cima dele, acusando ele de pecados ocultos, né? Segundo tópico aqui, a importância da intercessão. Jó 42:9. Então foram Eliafaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta e Sofá, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Jó aqui é como um sacerdote orando pelos seus amigos, intercedendo, né? Depois de tantas afrontas que Jó sofreu por acusações injustas, agora Jó vê os seus amigos em situação, mas ele intercede pelos seus amigos através da oração. A ordem de Deus para que Jó orasse por seus amigos é uma lição clara sobre a importância da intercessão. Devemos orar, interceder um pelos outros. Embora Jó tivesse sido injustiçado por eles, escolheu obedecer e orar por aqueles que o acusaram, né? Muitas das vezes esquecemos disso, né? Que nós somos abençoados quando oramos pelos nossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem, né? É a recomendação que Jesus disse. Disso demonstra que a intercessão é um ato de perdão, obediência, exigindo de nós uma disposição de colocar as necessidades dos outros acima das nossas, né, próprias mágoas. Eu sei que é duro e muitas das vezes somos confrontados com nossos egos, mas devemos estar prontos a servir ao Senhor através do perdão, da reconciliação. Essa atitude também é uma das formas mais puras do amor cristão.
Assim como Cristo intercede por nós diante do Pai, somos chamados a interceder por outros, mesmo por aqueles que nos feriram, né? É uma coragem, uma força, né? A oração intercessória nos ensina a abandonar o ressentimento e agir em obediência à vontade de Deus. Devemos orar, irmãos, buscar força e tirar de dentro de nós toda mágoa e tristeza, toda raiz de amargura que nos impede, né, de servir melhor ao Senhor. Quando oramos pelos outros, especialmente por aqueles que nos prejudicaram, abrimos espaço para que Deus trabalhe não apenas na vida deles, mas também na nossa. A intercessão é uma ponte que liga corações feridos e restaura a comunhão com Deus e com o próximo. Através da oração, irmão, quebram-se barreiras, portas são abertas, as janelas dos céus são derramadas sobre a vida das pessoas, porque Deus se agrada de um coração obediente, sincero e verdadeiro, né? Então falamos no primeiro tópico, a repreensão de Deus aos amigos de Jó, né? A importância da intercessão e agora a bênção que segue a intercessão, né? Agora vem a parte que Jó é abençoado pela essa oração. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orar pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro tudo quanto dantes possuía, né? Jó tinha perdido tudo, as coisas mais preciosas, a sua família, né, os seus filhos, o fruto do ventre dele tinha sido tomado, né? Mas Deus restituiu a eles e foi bênção de Deus, né? Restituir o que ele mais tinha de valor, que era a sua família. Esse verso traz uma poderosa lição. Depois que Jó orou a seus amigos, Deus restaurou sua sorte e lhe deu o dobro que possuía antes. Esse evento revela que a intercessão não apenas beneficia os que recebem a oração, mas também traz bênção para quem ora, né? É um convite, irmão, para que a igreja, o povo de Deus, as pessoas, todos nós, independente se cremos, se seguimos a Cristo ou não, é orar. Colocar diante do Pai as nossas amargura e petições. E Deus é um Deus tão benéfico que Ele nos ouve. Tanto é que Ele mandou que nós orássemos sem cessar, né? A restauração de Jó após sua intercessão é um testemunho do poder transformador da obediência. Através não foi só orar, mas foi quando ele foi obediente, ouviu Deus, né, clamando para que ele orasse pelos seus irmãos e obedeceu. É ouvir a voz de Deus. Ao orar pelos outros, abrimos nosso coração para a cura e para as bênçãos de Deus. Quantas pessoas doentes, com doenças psicomáticas, né, doença da alma, do espírito, porque estão nessa situação que não oram pelos seus inimigos, pelos aqueles que feriram, magoaram o seu coração. A intercessão é uma ferramenta que o Senhor usa para transformar situações difíceis e trazer novos começos, né? Deus recompensa a fidelidade e o coração disposto a obedecer. Assim como Jó foi abençoado, também podemos experimentar a paz e a provisão divinas ao colocarmos as necessidades dos outros diante de Deus em oração. A intercessão é uma prática que nos aproxima do coração do Pai e nos faz participantes da sua obra de redenção. Realmente Deus quer que o seu povo ore, quer que o seu povo busque a sua face, né? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Jesus foi o maior exemplo. Homens do passado oraram e venceram e fecharam a boca de leões, né?
Então, irmão, a intercessão e a oração faz parte da vida do crente. Todo cristão deve orar e sabe orar. E ora com seu coração, com entendimento. A conclusão da narrativa de Jó revela um princípio profundo sobre o caráter de Deus e a dinâmica espiritual da intercessão. A correção divina nunca é puramente punitiva, mas busca a restauração e o perdão. Então, a intercessão, ela, através da instrução de Deus, né, ela não quer trazer punição, ela quer trazer restauração. Ela quer te dar perdão. A repreensão aos amigos de Jó demonstra que Deus não apenas se importa com a verdade sobre o seu caráter, mas também deseja reconciliar com aqueles que falharam a compreensão e no testemunho de sua vontade. Devemos orar, irmão, todo o tempo, porque todo o tempo estamos ofendendo a Deus. Todos os tempos estamos magoando o coração do Espírito Santo, com nossas atitudes, com nossos gestos. E devemos buscar a todo instante a face de Deus. Nesse contexto, a intercessão de Jó, seus amigos, torna-se um ato de mediação, espalhando o papel de Cristo como nosso intercessor junto ao Pai. Aqui é outra razão, né, irmãos, da intercessão. Ninguém vai usar a intercessão em outro nome, né? Porque lá em 1 Timóteo 2,5, vamos botar aqui, né? Ele nos instrui a quem devemos interceder, né? A quem devemos buscar a face para que nós tenhamos sucesso, tenhamos realmente libertação. Vamos aqui, 1 Timóteo 2,5, né? Olha só. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então a intercessão não é só você interceder, mas é interceder a pessoa certa, né? Tem pessoas levando a oração dele, a mediação dele, né, através de outros nomes, que não é o nome de Jesus. Mas a Bíblia aqui, ela é clara e direta para quem quiser crer e ouvir, né? Porque há um só Deus, um só Deus e um só mediador. Então há um só Deus e também um só mediador. Não existe vários mediadores, né? Como muitas pessoas têm. E os homens, Jesus Cristo, homem. Então ele diz bem claro que quem intercede, quem faz a mediação entre Deus, quem leva nossas petições, quem traz as curas, é o Senhor Jesus. Não há outro, né? Então está bem claro aqui. A repreensão dos amigos demonstra que Deus não apenas se importa com a verdade do seu caráter, mas também deseja reconciliar com aqueles que faltaram compreensão, testemunho de sua vontade. Nesse contexto, a intercessão de Jó por seus amigos torna-se um ato de mediação, espelhando o papel de Cristo como nosso intercessor junto ao Pai. É o versículo que nós lemos. A restauração experimentada por Jó após sua intercessão não é apenas um reflexo da justiça de Deus, mas é uma evidência de que a obediência à oração pelos outros desencadeia bênçãos e cura. Então, quando nós oramos, intercedemos, pedimos, fazemos nossas petições sobre aqueles que nos ofendem, Deus nos cura, nos trata, nos reconcilia com Ele. Jesus mesmo, na oração ali da crucificação, ele falou: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. E realmente a humanidade não estava sabendo o que ele estava fazendo com o Filho de Deus, né? Crucificando o Filho de Deus ali na cruz. Mas a oração de Jesus foi que
Deus perdoasse aquele ato. Deus recompensou Jó não apenas por sua integridade, mas também por sua disposição de perdoar e orar por aqueles que acusaram injustamente, né? É o que Deus espera de mim e de você, meu irmão. Que nós tenhamos essa disposição de perdoar todos aqueles que nos ofendem, todos aqueles que nos magoam, todos aqueles que nos entristecem, para que Ele cure a nossa alma e nos abençoe também. Isso reforça que, no reino de Deus, a intercessão é um caminho para abençoar o próximo e para libertar as mágoas e nos alinhando com a vontade divina. Essa lição ecoa o ensino de Jesus sobre amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Olha, eu já tinha comentado, né? A intenção, especialmente por quem nos prejudicou, é um poderoso ato de confiança na justiça e na graça de Deus, né? Quando você ora pelo aquele que te magoou, que te perseguiu, que te entristeceu, é um ato que nós estamos confiando na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, né? Na ajuda de Deus por nós, na graça de Deus. Ela transforma nossos corações, permite a nossa participação no movimento redentor de Deus no mundo, em que a misericórdia triunfa, né, sobre o julgamento. Todos nós iremos ser julgados pelos nossos atos. E quando nós liberamos perdão, muitas das nossas condenações somos perdoados também, né? Portanto, Jó nos ensina que ao orarmos pelos outros, inclusive por aqueles que erraram conosco, tornamos instrumento da obra restauradora de Deus. Intercessão permite que estejamos mais próximos do coração do Pai. Ensina a confiarmos em sua justiça. Abre porta para que todos nós experimentamos a cura, perdão e novas bênçãos. Quer ser abençoado? Quer ser agraciado por Deus? Quer receber as bênçãos das chuvas celestiais? Começamos a orar. Uma oração não formal, mas uma oração espontânea, que abre as portas e a janela do céu, que derrame bênçãos sobre as nossas cidades, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. O Brasil é um país lindo e maravilhoso. Se nós soubéssemos a força que nós temos na oração. Já temos uma grande porcentagem, bem grande, de crentes, né? Não vou dizer cristão, não sei. Mas de crentes, pessoa que se diz cristão. Se nós colocássemos o nosso joelho orando por essa nação, intercedesse pela nossa nação, não com um ato político, mas com um ato intercessório, interceder pelas autoridades, queira ela seja boa ou ruim, muros cairão, mar se abrirão, nada resiste ao poder de Deus. Deus é soberano, como nós temos aprendido aqui. Se nós orarmos, como diz o hino, esse templo treme. Almas são resgatadas. Mundos são transformados. Comunidades inteiras são transformadas através da maior energia, né, que é liberada através da oração. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir pela nossa nação. Vamos colocar diante dele. Ele é o nosso verdadeiro presidente. Ele é o nosso verdadeiro rei. Ele que governa o mundo. Ele, o trono dele não se divide com ninguém. Ainda que o homem pense que está no controle, mas quem está no controle é Deus. Deus que governa tudo. É Deus que manda a chuva, manda o sol. Não adianta as pessoas fazer prognóstico de chuva, de sol, não. Deus que sabe
Não sabemos o nosso amanhã, não sabemos nosso minuto de vida, nosso fôlego de vida, mas Deus sabe, porque Deus é soberano. Deus tem controle de tudo. Então nós temos uma arma poderosa na mão e fazemos pouco uso dela, que é a oração. Vamos orar agora. Quero orar por você e por mim, fazer essa oração intercessória, para que Deus quebre barreira, restaure corações, para que o Senhor faça dessa nação brasileira uma nação de sacerdotes, uma nação que venha realmente ser uma nação feliz, uma nação de paz, uma nação de grande alegria, que haja júbilo nas praças e nas ruas. Só Deus pode transformar o coração do homem. Nenhuma psicanálise, nenhum psicólogo, nenhum terapeuta, nem um remédio, um antídoto pode restaurar um coração, mas Deus é o único que pode penetrar no fundo da alma e curar todas as mazelas. Por isso, oremos assim. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, desde agora para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós invocamos o teu santo nome e somos gratos a ti pela tua soberania. Tu és um Deus maravilhoso. Nós, ó Deus, carecemos da sua bondade. Estamos diante de um Deus inagualável, ó Deus, um Deus poderoso, que sabe e conhece todos nosso pensamento, nosso levantar, o nosso assentar. Tu revelaste a tua bondade através do teu Filho único, Jesus Cristo, o teu primogênito, unigênito, o teu único Filho, que morreu na cruz e nos perdoou. Ó Deus, agora, Senhor, colocamos a nossa nação, colocamos as cidades do Brasil na tua mão, colocamos as autoridades constituídas, Senhor, que seja de direita, de esquerda, de centro. Ó Deus, porque tu és o verdadeiro rei desta nação. Tudo o que acontece, Senhor, é através da sua soberania. Então, Deus, trate o povo brasileiro, trate, Senhor, a cada um desse que governa aqui, Senhor, nessa nação. Pedimos, Senhor, que tenha paz nas nossas ruas, nas praças, nas casas. Ó Deus, transforme, Senhor, aquele lugar que está, Senhor, destruído, acabado. Ó Deus, e reconcilie os corações, ó Deus, para que essa nação realmente, Senhor, ela possa vibrar com júbilo de alegria na tua presença. Pai, oramos e pedimos e clamamos a ti, ó Deus, pelos doentes, pelos enfermos, pelas aquelas pessoas que estão passando por problemas psíquicos, ó Deus, aquelas pessoas que estão passando por processo de vício, ó Deus, que o Senhor possa estar curando, limpando, Senhor, o corpo, a alma e o espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a orar cada dia, intercedendo pelas autoridades, pelo povo brasileiro, para que se desperte, ó Deus, do sono, ó Deus, da preguiça de orar, da preguiça de buscar a tua face, ó Deus. Sabemos que a oração, ó Deus, é a ferramenta que comove o coração de Deus. Ó Pai, por isso nós te pedimos, desperta, Senhor, a sua nação, a nação brasileira, para buscar mais a Ti através da oração, interceder, Senhor, pelos que, ó Deus, precisam, ó Deus, ouvir a Tua voz, precisa ouvir, Senhor, o clamor, ó Deus, e que o Senhor venha sobre a nossa nação e restaura, Senhor, os corações, ó Deus, aquebrantados, ó Pai. Pai, abençoa cada um de nós, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Deus, trate cada um, Senhor, conforme
a tua palavra, Deus. Abençoa, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para que possamos orar pelas autoridades constituídas pelo nosso país. Senhor, há um momento crucial para que o seu povo busque a tua face e seja curada e sare as feridas desta nação. Como a tua palavra nos ensina, se o meu povo, que se chama pelo teu nome, ó Deus, se buscar e orar, tu virias sobre a nossa nação e curaria e sararia. Pai, sare esta nação, sare o teu povo, sare, Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a bênção celestial sobre os ouvintes da tua palavra, desse vídeo, ó Deus, que eles possam sentir o toque do Espírito Santo na sua vida, que eles possam ser curados, ó Deus, que eles possam ser restaurados. Ó Deus, abençoe esse canal, ó Deus, que eles possam ser um instrumento, Senhor, nas tuas mãos, para proclamar a salvação através do nome poderoso, pelo esse nome que é um nome que faz mediação entre o homem e Deus, ó Pai, o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, Senhor, que venceu na cruz do Calvário. Esse sangue foi derramado para lavar todo o pecado que havia no ser humano. Pai, obrigado pelo teu Filho, que nos socorreu no momento de angústia, ó Deus, lá na cruz, ó Pai, que pagou o preço, ó Deus, que jamais nós conseguiríamos pagar, porque foi o preço de vida, sangue derramado na cruz. Por isso, Deus, nós buscamos a tua face nessa tarde, ó Deus, para que o Senhor abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão e meu amigo, chegamos mais um final de um estudo, né? Espero que tenhamos entendido aqui, né, esse papel que é importante da igreja de intercessão. Vamos buscar a face do Senhor, vamos interceder uns pelos outros, né? Quero te agradecer e se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.